dia bem especial, eu estou fazendo um trabalho diferente, que é um momento que eu vou fazer uma conversa com meus pais e a gente vai falar um pouco das experiências e da história deles com o trabalho dos índios, principalmente, até nos dias de hoje. Então a gente vai contar um pouco, aliás, eles vão contar um pouco para nós, a gente vai conhecer um pouco disso. Então, como eu disse, é um dia bem especial para mim, para poder fazer isso, entender. Eu sei muitas das histórias, vivi algumas e ouvi outras tantas, né? Mas a gente quer também transmitir para as outras pessoas que têm interesse e curiosidade nisso. Então, falar um pouco, apresentar, né, o pai, o seu Reginaldo, o pastor Reginaldo, missionário, e a dona Doralice, como os índios falam, Dolarice, né? Então eu queria que vocês começassem contando um pouco, talvez, como é que foi até chegar no trabalho missionário, como é que isso aconteceu, se já era um desejo antigo ou se era uma coisa que surgiu, que tinha sido pensada, desejada, planejada, enfim, esse tipo de assunto, assim, né? A gente entender como é que isso aconteceu. Para mim não foi nada planejado, bem pelo contrário. Eu nunca pensei que um dia ia trabalhar com índios, nunca tinha passado pela cabeça. E quando a gente já estava trabalhando numa igreja da missão, a gente foi conhecer o trabalho indígena. E nessa viagem para lá, no Rio das Cobras, eu falei na volta com toda a convicção: aqui nós nunca vamos trabalhar. Nunca, nunca. E eu estava convicta disso. Mas por que essa convicção? O que chamou a Porque atenção? eu achei que eu não tinha capacidade para isso, não tinha dom para isso, não tinha nada, nem estrutura para isso. Porque era um trabalho totalmente diferente do que eu já tinha visto. Era a primeira vez que eu vi indígenas, primeira vez que eu vi um trabalho indígena. Então, achei que não daria, para mim não daria. Mas, assim, acho que um ano depois, veio o convite de trabalhar lá com os índios, como professores. Você quer falar alguma coisa? Foi exatamente esse o motivo, que não existia escola, não existiam índios alfabetizados e estava sendo traduzido o Novo Testamento na língua caigã e não haveria o porquê existir uma literatura, uma Bíblia, sem que soubessem ler. Foi então em 1975 que nós fomos convidados pela liderança da missão para começar um trabalho de educação no Rio das Cobras, entre os índios Caigangue e Guarani, que estavam ali nessa reserva. E vocês tinham formação nessa área, na área, eu digo, da educação, já ou alguma experiência com educação? Porque até então o trabalho era de pastoreio numa igreja, né? E como é que foi essa transição para a educação? Na verdade, o trabalho da missão tinha como objetivo oferecer aos indígenas melhorias na saúde, na agricultura, para poderem usar a sua terra, trabalhar a sua terra e se sustentar. Também a educação. Sem a educação, sem saber ler e escrever, é difícil alguém avançar na agricultura e também até na área de educação, na área de saúde.
E também a evangelização faz parte daquilo, para nós é algo muito importante, que todos os povos, conforme a ordem de Jesus, deveriam saber do Evangelho. Então, são essas 4 áreas que desde o começo estavam sendo planejadas, mas um após outro foi iniciado com a saúde, tratamento de saúde, com a evangelização, e depois o terceiro momento foi a educação. E nós fomos lá para começar a escola, e eu tinha experiências já quando eu era jovem ainda, eu já era professor primário numa escola de interior. E depois estávamos em Ponta Grossa, onde a missão tinha uma escola maior ali, e eu era na época o diretor dessa escola. E como eu tinha essa experiência e gostava desse trabalho, eu achei interessante, e também fui convidado por esse motivo, para irmos ao Rio das Cobras. Entendi. Muito interessante esses aspectos, né, da educação e a experiência anterior, né, acaba sendo um reforço, e muitas vezes a gente percebe que os planos de Deus, eles vão preparando a gente para uma coisa que, quando está no preparo, ainda nem sequer sonha. Nem imagina, né? Que é essa situação de ter lecionado muito antes e continuar ali em Ponta Grossa, né? E depois o chamado ser para uma missão transcultural, mas ainda com muito foco na educação, né? Bem interessante isso. E a gente está falando do chamado e da missão, da questão da educação, mas aonde foi isso? Como é que foi essa transição? Aonde estavam? Essa aldeia, esse povo indígena, onde eles estavam? Conta um pouco para nós sobre esse aspecto. Então, nós estávamos em Ponta Grossa, onde o Reginaldo era diretor daquela escola e trabalhávamos na igreja. Acabamos de ter um bebê ali, e então fomos para Laranjeiras do Sul, que é onde era o município da aldeia, mas a aldeia ficava longe da sede, uns 25 quilômetros longe da sede do município, bem no interior. E então o município era Laranjeiras do Sul e a aldeia era Rio das Cobras, posto indígena Rio das Cobras. E por que isso era Rio das Cobras? Porque tinha muita cobra lá, de fato? Tinha muitas cobras, mas dizem que o rio tinha esse nome porque ele tinha muito formato de cobra, ele tinha muitas voltas. Mas eu acho que eram as duas quantidade de cobras. Como é que foi essa adaptação? Porque chegar numa aldeia e o aspecto cultural, isso realmente impactou, ou já não existe mais não existia já naquela ocasião uma diferença cultural, índios, e estava aculturado já? Como é que foi isso? É uma aldeia, isso é uma curiosidade, né? Hoje em dia, às vezes a gente pensa em índios vivendo em ocas, e outros imagino que já não existam mais, né? Que já tem televisão, eletricidade, etc. Como é que era naquela época chegar numa aldeia? O que isso significava? Em questões de acesso, de comunicação, de tecnologia, o que significava isso? É que onde nós fomos morar era bem no meio da reserva indígena. Então a missão tinha uma sede já na beira da rodovia, mas nós fomos bem para o interior, e lá não tinha, além de nós, não tinha nenhum branco, e com bebezinho e tal, e sem água encanada, sem luz e sem estrada.
a gente não tinha nada. A estrada era esburacada, lamacenta, cheia de curvas no meio do mato. Mas a gente tinha carro, a gente tinha uma Kombi que tínhamos que devolver já, porque ela não deu conta do recado. Daí já recebemos um Toyota, e só com Toyota mesmo para chegar. Não tinha eletricidade, tinha um motor que não funcionava muito bem, só de vez em quando. Mas aí a gente tinha energia do motor. A geladeira era a gás, também só funcionava como queria. E a questão com a realidade dos índios, era essa também? Sim, pois é. E daí os índios, a gente também, né, não conhecia ninguém. E no primeiro dia que nós chegamos lá, não no dia que chegamos, um dia após, veio um vizinho, índio, né, com um saquinho com mais ou menos uma dúzia de ovos e nos presenteou com esses ovos. E a gente não tinha, né, não tinha carne, não tinha nada, então já o nosso almoço estava garantido. E mais tarde nós ficamos sabendo que dar ovos de presente era um sinal de boas-vindas. Só que no dia a gente só pensou no almoço que estava garantido. Mas de fato nós fomos bem. Muito mais do que significava isso. Muito mais. E em pouco tempo depois ele se tornou nosso amigo. Nhonhon era o nome dele. Como? Nhonhon? Nhonhon. Nhonhon. Nhonhon, né? Nhonhon. E então ele nos garantiu assim que enquanto nós estivéssemos lá, nada de mal nos aconteceria, que ele ia cuidar de nós. Então foi assim um pai, né, que nós tivemos lá. E ele era irmão do cacique, irmão mais velho do cacique, então tudo isso foi bom. Ele era coronel, né, sistema deles. Né? Sim. Eles importavam bastante coisas assim Sim, que era um movimento, ainda era uma época de ditadura no Brasil, ou de regime militar, pelo menos. Regime assim. militar. E eles importavam esses termos, né? Tinha um campo, então, que não era da cultura deles, né? Não. Certamente. Eu lembro de não sei se isso está claro, né? Se posso perguntar, mas tinha se não me engano, teve um evento uma época, uma ocasião de uma eleição, né, que eles usavam os nomes dos candidatos que estavam que também era, como é que era isso? Como eles não tinham nome no registro, e eles gostavam de mudar de nome, não só gostavam, né, pela cultura mesmo, pela crença, que, por exemplo, se alguém tinha um nome, não lembro. Se tinha um nome e depois morria alguém da família, tinha toda uma cultura ali, uma crença, e aí ele mudava de nome para que o espírito do morto não o achasse. Se ele mudasse de nome, o espírito já não ia saber mais que é ele. Entendi. Né? Então, essa mudança de nome, mudar de nome já estava na cultura. Aí quando tinha lá em todas as pedras da rodovia escritos os nomes dos candidatos, eles achavam bonito e ficaram esse nome para eles. Né? Então, de repente tinha um Arlindo, de repente era um Bavaresco. Assim, mas é porque era uma coisa que eles tinham muito de mudar de nome, então mudar de nome era comum. Que são os choques culturais, né? É. Que para nós isso é inimaginável. Sim. Né? Aí a gente brigava com eles, porque esses já eram nossos alunos, nossos professores até. A gente brigava com eles e só, mas é bonito esse nome. Né? No caso, eles não fizeram mais por troca para que o espírito não os achasse, mas porque acharam bonito o nome.
ainda com relação a essa diferença cultural, que a gente acabou de falar dos nomes, né? Como é que foi quando começou a escola? Porque até então eles não tinham escola, né? Eu imagino, ou tinham um alto índice de evasão quando iam para a escola regular. Fala um pouquinho para nós desse aspecto da escola, da educação formal com eles. Não havia escola formal ainda, né? Regular. Foi a experiência, assim, praticamente pioneira, que alguns índios eram alfabetizados, mas eles aprenderam fora. Eles moravam com outras pessoas, alguns em Curitiba e nas proximidades com outras pessoas, fazendeiros, e aprenderam a ler, escrever. Mas a maioria deles não sabia, não fazia nem ideia que era isso. Saber ler, escrever, deixar um livro falar, uma escrita falar, alguns riscos no papel significava alguma fala, alguma coisa. Então nós começamos com as crianças e adolescentes, assim foi o nosso começo. Dividimos mais ou menos pelo tamanho, pela idade, o grupo. Os menores, a gente achava assim de 8 anos para baixo, era uma turma, formava uma turma, e os outros maiores até, digamos, até uns 15 anos, 16, era outra turma. Assim nós achamos bom dividir o grupo, e os maiores ficavam comigo e os outros com a Doralice. Então, isso já no primeiro ano de trabalho? Logo, a primeira atividade. Logo em seguida, porque quando nós fomos para lá, nós recebemos uma portaria da FUNAI, uma autorização para começar oficialmente uma escola. Ah, entendi. Uma escola com os índios, na língua portuguesa, a língua nacional. E por isso que, como nós também não sabíamos falar a língua, era esse o jeito de começar falando de português. Mas aquilo foi, sem dúvida, um choque muito grande, uma coisa muito difícil a ser vencida. Em primeiro lugar, o choque de raça, de cor. Nós éramos brancos, eles eram índios. Depois, o choque da leitura, da alfabetização em si, porque os índios, eles têm escolas, mas a escola deles é aprendendo na prática, com os pais. Indo junto, assistindo, as meninas com as mães, os meninos com os pais, indo caçar, indo trabalhar fora, na roça, colher frutos. Essa é a escola deles. Então isso foi muito interessante. Nos primeiros tempos a gente começou com 20, 30 adolescentes numa sala. Havia um velho prédio lá que serviu para começo, uma sala de aula. Tinha alguns bancos também de madeira, e muito bem, os alunos sentavam, a gente escrevia os nomes deles, fizemos uma matrícula mais ou menos pela idade, ninguém possuía documentos. Assim começou, mas o difícil é de ficar tanto tempo sentado, 1 hora sentado. Eles não eram acostumados a uma coisa dessas. Portanto, a gente se surpreendia muitas vezes. Quando um levantava, 2 levantavam, de repente todo mundo saía, sem perguntar, sem nada. E eles não entendiam que eles tinham obrigação de ficar lá dentro daquela sala. O jeito a gente ir atrás deles lá fora também, onde eles brincavam, e continuar a aula ali.
Então a sala de aula mudava de lugar e acabava indo acompanhando. Éramos bem modernos, né? Fazia uma bola de pano e jogavam bola lá fora. Uhum. Eles gostavam muito de futebol? Muitos gostavam de futebol. Bola de meias, né? De meias, de pano, assim. E a gente, então, com o tempo, conseguia levar eles de volta para a sala de aula, mas isso, quando surgia alguma outra coisa atraente para eles, a escola era... vazava tudo, todo mundo ia para fora e a gente ficava sozinho lá. O jeito era ir atrás, ver onde estava o foco de interesse deles e continuar a aula ali. Sim. E como é que acabava usando muitos elementos da cultura deles, cultura indígena ou da língua ou até da natureza na sala de aula para transmitir o conhecimento? Não sei como é que era isso. A gente usava, falava muito de animais, frutos, de pássaros e assim por diante. E muitas coisas de comparar, porque eles aprendiam pela comparação, pelo olhar, pela observação e comparação. Assim como o pai fazia, eles também faziam. Os índios vendíamos vendia milho e feijão para os comerciantes da redondeza. Mas todas as vezes eles desconfiavam que foram logrados, porque traziam um pouco só de farinha de troco de volta. Então pediam para mim, do ferro, vamos levar o milho lá no moinho e você vem junto para pesar o milho, porque o homem lá vai nos lograr. E eu fiz isso. A pedido deles, eu fui muitas vezes junto e na minha presença tudo acontecia legalmente e certo. Então eu falei para eles, mas não vou poder sempre ir com vocês pesar o milho e feijão. Então vocês vão ter que aprender a pesar e saber o peso. Aí nós compramos uma balança grande. Aquela balança grande de cereais, pesar cereais. E primeiro foi necessário ensinar eles os números e assim, né? Conhecer bem os números e aí fazer tabuada, essas coisas. E aí então quando veio aquela balança, a aula foi na prática, um pesando o outro, um pesando o outro. E eu a controlando, ver se isso batia. E eles sabiam, então, dali para frente, eles mesmos sabiam olhar a balança, conferir a balança e se sentiam seguros quanto ao produto que vendia. Então, como é que foi o aspecto da língua? Vocês aprenderam? Porque estava inserido, né, nessa cultura. Enfim, conta pra gente um pouco sobre o aspecto da língua. O meu aprendizado da língua caiana foi até razoável. Eu tinha um que a gente chamava de informante, que era professor, o nome dele era Matias, daí ele vinha e dava aula para mim todo dia à tarde. E eu, muito sem noção, perguntava, mas por que isso se escreve assim? Por que assim? Por que não diferente? Daí ele falava, isso aqui a dona Úrsula apagou agora. Porque se o sistema, quando se repetia uma sílaba igual, ela não era escrita, era óbvio que tinha que repeti-la, né? Como é que eu ia saber que tinha que repetir? Então foi divertido, mas foi estressante também. E quanto à língua também, um problema que eu tive, assim, aí eu tinha que fazer matrícula e escrever os nomes. Aí, por exemplo, um falou que o nome da filha é Darui. Darui, eu sabia, eu pensei que é um nome caiano, português não é, né? Então é caiano.
Aí eu escrevi na grafia, Caingan, Ndaruig, você escreve com N no começo. Ndaruig. Né? Aí, tá, Ndaruig. Então, na minha ordem alfabética do relatório, ela estava lá no N. E outro que disse que o nome do filho é Lipchin. Lipchin, português não é. Então é Caingan. Eu coloquei lá, Lipchin. Aí, tá. Então eu tinha lá Na a ordem lista. estava antes do... Sim, mas em todo caso, né? Estava lá no L, Lipchin. Aí, depois de um tempo, eu falava, Lipchin, vem cá, não é Lipchin. Mas como é que é teu nome? Meu nome é Alípio. Era Alípio. Alípio. Alípio, português. Não era em Caingan. E Darui, era da luz. Não era Caingan. Da luz. Da luz. Então, e assim por diante. Assim, tinha muitos casos assim. Rítmia. Rítmia. Que era? Lídia. Lídia. Então estava lá um L, né? Rítmia. Taixa. E eram nomes que eu achava que não era português. Sim. Então era Caingan, mas não era, era português. Então era divertido, mas para mim deu muito trabalho. Passei madrugadas refazendo os relatórios depois com as notas bimestrais e tal. E talvez por ter sido ainda no governo militar, não sei porquê, mas as coisas eram rígidas. Esse negócio de relatório, acho que até hoje ainda é, né? Os relatórios e notas era rígido, tem que ser exato, porque foi no final do ano, tem que ver se aprovava ou não. Então não era fácil não. Então essa era uma questão da língua que eu vivia, assim, né? Um dilema. Quanto à escola que foi iniciada, se tornou ela uma escola oficial de ensino regular e os primeiros alunos matriculados, os mais velhos, já no quarto ano de funcionamento, eles passaram o quarto ano e pudemos matricular 10, em torno de 9 ou 10, na quinta série na escola da vila próxima, onde eles continuaram frequentando a escola. Fizeram o mesmo exame aplicado nas escolas municipais de Laranjeira do Sul, sendo examinados por professores do município. E não necessariamente alunos ou ex-alunos de vocês ou dessa escola, mas o povo indígena hoje, vocês têm notícia de alguns que avançam nos estudos e acabam fazendo uma graduação ou até seguindo os estudos, ou isso ainda é muito longe da realidade deles? Nós não sabemos, sim, né, de lá, mas eles continuaram, tem gente muito bem, né, que estudaram além disso, sim, mas o maior avanço, assim, que a gente viu foi com o índio Choclen, que foi nosso aluno aqui na região de Ibirama, que foi nosso aluno lá também, depois na formação dos monitores, não mais na escola ali, mas na escola de formação de monitores, de professores indígenas, em que também os guaranis já participaram, então, e os Choclen, e nós temos um exemplo de um que fez doutorado em linguística e doutor em linguística. Então, tem sim, mas são poucos, é muito difícil, mas tem. Mestrado em sociologia. Primeiro fez o mestrado, mesmo. o mesmo, e agora é doutor em linguística, então. Com relação a serem poucos, de fato, esses níveis de educação, do doutorado principalmente, em geral na população, muito poucos. Sim. Fazem. E para Brasília aquele curso era de linguística,
já era mais específico para aprender como aprender uma língua indígena e como traduzir a Bíblia, né, numa língua que Confeccionar material linguístico, É, material didático, didático. uma língua que recentemente ficou escrita, né? Era línguas ágrafas, não tinha escrito. Então, esse foi o Brasil. Ficou claro, deve ser só complemento. Ou seja, Falando do curso de Brasília, eu estava lembrando que tinham muitas viagens, né, sempre. Acho que até essa de Brasília me parece que eu lembro de uma viagem interminável de ônibus. Não sei se era essa, né? Se com foi certeza, de ônibus. foi para Brasília, tá? De ônibus. Não lembro para onde era. Mas era uma realidade comum, né, viajar. Então, por que era? Qual era o motivo das viagens, né? O propósito delas? E eram várias mesmo, eram muitas mesmo ou não, era a impressão só. Então eu queria... Não, eram muitas mesmo. Muitas mesmo. E principalmente o Reginaldo viajou muito, muito. Eu acompanhei quando dava, quando não tinha bebê recém-nascido, né? Afinal tínhamos 4. Então, mas quando dava eu acompanhava. Mas as viagens eram por diversos motivos, mas talvez a maioria foi para dar apoio aos monitores, aos professores indígenas. Acho que dá para dizer que foi a maioria por esse motivo. Então eles faziam um curso conosco nas férias e depois voltavam para suas aldeias e lá eles lecionavam, davam aula na língua materna e eles precisavam de material, de apoio. De vez em quando estavam encalhados, não sabiam mais o que fazer, então a gente dava o apoio. Então, para isso tinha que fazer as viagens. Foi um tipo de viagem que a gente fazia. E aí foi para o Rio de Janeiro, São Paulo, e no estado do Paraná, de norte a sul, Santa Catarina, no oeste, e também Ibirama, que fica no Vale do Itajaí, e Mato Grosso do Sul também. E assim, e também viagens missionárias mesmo, onde a gente então levava índios para pregarem a palavra de Deus na sua língua para os seus parentes. E assim, muitas viagens, muitas mesmo. E isso numa época que as estradas não eram tão boas como hoje, muitos buracos, muita coisa, mas a gente fazia muitas viagens sim. Muito legais as histórias, eu agradeço bastante algumas eu conheço, algumas não, né, e não com esses detalhes todos. E é uma oportunidade bacana para mim, né, e eu estou aqui na minha mão um esboço, né, manuscrito, mais ou menos manuscrito, porque já já no computador, né, mas é um texto, os recortes de um livro que ainda está em projeto, ou está aos poucos, né, devagar, ele vai sendo confeccionado. É muito interessante, eu tive já a oportunidade de olhar alguns trechos e confesso que fico ansioso para tentar, aliás, para lê-lo quando estiver pronto. Já está na revisão. Já está na revisão, que bom, que legal. E aí sim a gente vai ter a oportunidade de ver mais detalhes, mais histórias, né, como essas que a gente ouviu hoje, acompanhou hoje. E, então, muito obrigado pela
pelo momento, por se disporem, né, a isso. A gente sabe que já se dispuseram muito mais, né, pela causa indígena e também pelo amor ao Evangelho. Então isso para nós é uma honra muito grande e a gente agradece. Gostaria de deixar aberto, se vocês tiverem alguma palavra ainda para nos dizer e também já agradecer pelo momento. Eu só queria dizer que quando a gente estava lá com os índios, no começo, nos primeiros tempos, como realmente foi assim uma surpresa para nós e tudo, de trabalhar ali, e uns amigos nossos falaram assim: vocês são loucos, vocês não têm outra coisa para fazer, vocês deveriam ir numa cidade, pegar uma igreja grande, vocês não estão fazendo a coisa certa, vocês deveriam fazer coisas bem mais importantes. Mas já naquela época e até hoje, pensando no passado, né, e se tem uma coisa que eu posso dizer assim, nós não tínhamos outra coisa para fazer. Era isso aí mesmo, tenho certeza até hoje. Que era isso mesmo, não éramos nem loucos, nem arrojados demais, mas éramos felizes e dentro, no centro da vontade de Deus. E isso basta, e isso é importante. E isso foi, e não, mesmo olhando para trás agora, vendo tudo, dá para dizer que nós não tínhamos outra coisa para fazer. Era isso aí que tínhamos para fazer. E valeu a pena. Valeu a pena. Se pudesse fazer tudo, tivesse que fazer tudo isso de novo, eu faria, com alegria, com disposição. Valeu a pena. Muito obrigado. A gente estava aqui hoje com o professor Reginaldo, dona Doralice, meus pais, e falando um pouco do trabalho missionário, da questão cultural, dos choques culturais, das diferenças entre essas culturas. Várias coisas acabamos não conseguindo abordar, que ainda tinha um outro elemento cultural da missão ser alemã, né? E então outras coisas que a gente ainda futuramente pretende conversar, trazer para cá, para esse debate e para a gente poder também transmitir para os demais.